Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus News, segunda temporada. Começando a nossa segunda semana, como sempre, Piratinha. E aí, Piratinha, como você está? Estou bem. Hoje nós vamos falar da nossa perspectiva, os de baixo, os excluídos da história, os emergentes, professor Kim. Oh, aí sim. Essa é a minha perspectiva. A Então, nossa. você já ouviu falar de BRICS, Já ouvi né? falar de Pô, esse é um BRICS. assunto que tem tido cada vez mais evidência, né, nas aulas de geografia, né, até mesmo interpretações de texto que possam pegar, né, notícias de jornal, né, falando deste ou daquele país que é chamado de emergente e que participa de um bloco econômico comum chamado BRICS, né? O BRICS que é uma inicial, né, uma sigla que tem as iniciais dos países envolvidos, né? Brasil, Rússia, Índia, China, South Africa, né, África do Sul, que são os membros fundadores, mas que recentemente esses países emergentes, né? Claro, você deve estar pensando, pô, mas a China, né? Mas a China tem um crescimento recente, Um né? dia ela foi emergente. Exatamente, né? Se a gente pensar na abertura econômica, as zonas especiais econômicas do litoral chinês, a aproximação com as empresas multinacionais ocidentais, isso é da década de 70 para cá. Sim. Então a gente está falando de 50 anos, arredondando, o que para um país é muito pouco tempo. 50 anos para a vida de um ser humano é metade ou mais da metade da sua existência. Mas para um país é história recente, é agora, Com né? certeza. Então, durante o governo de Deng Xiaoping, ocorreu essa aproximação com a presidência de Nixon nos Estados Unidos e aí a divisão internacional do trabalho viu uma oportunidade aí, né? Grande tecnologia, produção norte-americana poderia ser barateada em áreas no litoral asiático, né? E os chineses adotaram um caminho interessante. Vamos aprender com a engenharia externa e desenvolver a nossa, usar então deste capitalismo internacional em nosso favor para os projetos aí do modelo chinês que é controlado, gerenciado pelo Partido Comunista Chinês até hoje. Isso falando da China continental, não estamos falando aqui de Taiwan, que seria a China insular, né? Que o Partido Comunista Chinês considera a China rebelde, né? A ilha de Formosa Sim, e a ilha sua é rebelde. administração. A ilha é rebelde, né? Que eu sou rebelde quando eu não sigo os demais, como diz o poeta, né? Que Taiwan produz aí, se eu não me engano, 95% dos chips, ou próximo disso. Então, estamos aí falando do circuito dos tigres asiáticos e dos novíssimos tigres asiáticos, né? Esse lado do sudeste, né, asiático aí. Bom, mas falando de China, não apenas China, né, mas China, Rússia, que já foi, né, junto com o bloco soviético, né, foi uma das superpotências, herdou muito da economia, da tecnologia, do arsenal militar da União Soviética, mas não é mais aquela superpotência do contexto da Guerra Fria. Então a aproximação China e Rússia poderia ser benéfica a dois países que têm uma proximidade geográfica, tiveram durante um bom tempo uma proximidade ideológica, administrativa, e se nós considerarmos também aí o caso da África do Sul, Brasil e Índia, esses aí mais evidentes, emergentes, né, são países que historicamente foram áreas colonizadas, de exploração estrangeira, europeia, de exploração de matéria-prima, de minério, Sim. de recursos de produção de monocultura, de plantation, e que no século XX, pós-processo de independência, são áreas que começaram a buscar a sua modernização, mas uma modernização incompleta, né? O Brasil no século XX, Vargas, JK, período militar também, nós tentamos criar ali o nosso parque industrial, o nosso caminho de superação de uma matriz de commodities, né, de bens primários. Mas a gente nunca abandonou essa característica. Do mesmo modo, a África do Sul e a Índia também buscaram criar ali o seu desenvolvimento para não ficarem numa condição subalterna a essas potências ocidentais. Nos anos 90 se populariza muito com a globalização, com a nova ordem mundial, a expansão do capitalismo nos rincões do planeta, né? Então acabou a Guerra Fria, nós temos agora então um planeta inteiro a se tornar um mercado a céu aberto, né? Então as multinacionais querem expandir os negócios, países que são favoráveis
esse expandir do capitalismo, como Estados Unidos, o Reino Unido, vão adotar, apoiar a agenda neoliberal. Então você vê que alguns mercados podem estar muito desprotegidos. Alguns países eles podem estar numa condição de uma recolonização contemporânea, né? Uma possibilidade de você fazer frente à hegemonia dos Estados Unidos, vitorioso na Guerra Fria, pós-Guerra Fria, ou mesmo, né, superar o histórico avanço imperialista europeu, seria a formação de blocos econômicos e cooperação entre países que tivessem características similares ou ambições próximas, né? Então, recentemente, nós temos a formação do BRICS, né, que tem até um banco comum. Então, você tem ali Posso pegar empréstimo no BRICS. Exato, fazer a investimento. Juros mais baixos. Exato, para os membros, né? E também investimentos estratégicos, né? Então, se nós queremos um fortalecimento deste bloco dos países envolvidos, então a gente vai priorizar os membros e vamos visualizar quais são as possibilidades de desenvolvimento que vão fortalecer esse bloco, né? E isso despertou também interesse de outros países que não estão no centro do capitalismo, né, mas que estão na periferia do capital, mas que poderiam se beneficiar e também beneficiar esse bloco que já está estabelecido, né? E aí, recentemente, a gente tem aqui na notícia da BBC News, né, expansão do BRICS, o bloco anuncia 6 novos membros, então Arábia Saudita, Estados Árabes Unidos, Argentina, Egito, Irã e Etiópia foram convidados a entrar no grupo como membros plenos a partir de 1º de janeiro de 2024, né? Esse termo não temporários, eles não entraram... seriam fixos, né? Permanentes, né? Pô, chegou petróleo aí, hein? E aí a ideia é não parar aí, né? Ter uma continuidade de futuramente você ter mais integrantes, né? E a gente está falando de uma porcentagem do PIB do PIB mundial, que a gente pode ter de produção de riqueza de 45% da riqueza mundial. Então, o BRICS está com isso? Quase metade? Agora com essa é a projeção. Pô. Então você tinha ali por volta de 25% a 30% do PIB mundial, agora chegar de 40% a 45%, quem sabe até 2050 a gente bater metade do PIB mundial. Então, esses países dependeriam agora do mercado e da vontade dos Estados Unidos, da União Europeia. Você adquire mais soberania, mais autonomia, né? Se acusa, é claro, os detratores, os críticos do BRICS, se acusa que dentro dele a China seria o país mais beneficiado e se você está substituindo um imperialismo ocidental por outro. Acontece que o modelo chinês de investimento e parceria ele apresenta contrapartidas, né? Os dois lados ou os lados envolvidos no contrato tem ganhos, né? Então não é apenas um sistema de soma zero, um ganha e o outro perde, mas é um sistema ganha-ganha. Então, se há interesse, por exemplo, energético chinês, petróleo, como você citou, então a China vai se beneficiar disso. Mas o que ela vai também fornecer de investimento, fornecer de infraestrutura, né? Então, existe essa possibilidade do BRICS, né, no século XXI, ser uma alternativa a uma hegemonia do dólar, a um poder financeiro do bloco europeu e também não se submeter, né, a eventuais sanções e ameaças. Então, a presença do BRICS, a sua ampliação e a possibilidade de você ter essa geração de riqueza e um mercado consumidor muito significativo. Se nós pensarmos em Índia e China, estamos falando dos 2 países com mais população no planeta, né? Fora os outros integrados. Então, a ideia aqui em questão é, talvez nós estejamos vivendo um momento histórico, uma brecha histórica, e são raras essas situações, para que países historicamente subalternos, eles não dependam mais de uma condição de obediência e servidão a potências tradicionais ocidentais. Opa, é uma imensa reviravolta. Exatamente. Imagina o dólar, que antes é a moeda internacional de circulação de negócios, você fala, não é necessário o dólar, a gente vai utilizar, quem sabe até, se discute, não é uma realidade ainda, quem sabe uma moeda comum interna desses membros. Mas assim isso é utópico? Exatamente, a Europa já fez assim. É uma possibilidade. Com o euro, né? Aí vai ser um... Quem sabe uma moeda, o BRICS, né? Daí tem que dar um nome para uma moeda comum, né? Boa.
Não, quem sabe? Se discutiu até. E o BRICS, que é a sigla dos países fundadores, agora que vai entrar toda essa galera, a Nossa, sigla vai aumentar. Acho que uma sugestão boa que eu li foi: coloca BRICS mais, tá resolvido. BRICS mais, boa. Assim como H+. H+. H mais. Pô, excelente, cara. Essa você não esperava. Essa eu não esperava mesmo. Tá demais, hein? Tamo demais. On fire. Valeu, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Até a próxima. Beijo. Tchau. Falou, tchau.